Continuando, vamos ver agora como é que a gente extrai o primeiro nome, tá? Então a gente já tem um número de caracteres, o primeiro espaço e o segundo espaço. O primeiro nome a gente vai conseguir com a fórmula esquerda, que vai pegar os caracteres à esquerda de um determinado nome, mas com uma determinada quantidade, né? E a gente vai saber essa quantidade pelo primeiro espaço. Ou seja, se o primeiro espaço está na posição 6, a gente tem que pegar 5 caracteres à esquerda desse nome aqui, né? Como é que a gente coloca isso em termos de fórmula? Igual esquerda. O primeiro parâmetro é o texto, ou seja, o texto do qual eu vou extrair um pedaço à esquerda, que é o nome completo. E o próximo parâmetro é a quantidade de caracteres, que é o primeiro espaço menos 1. Ou seja, se o primeiro espaço está na posição 6, eu tenho que extrair 5 caracteres. Então é esse primeiro espaço aqui que já está calculado, menos 1. Fecha parênteses. E aí está o primeiro nome, né? O nome do meio é um pouquinho mais complicado, mas nada de muito excepcional. Tem uma outra fórmula do Excel que, em vez de extrair à esquerda, depois a gente vai ver que no sobrenome a gente vai usar a fórmula direita, ou seja, para extrair os caracteres à direita, extrair do meio ele requer que a gente determine o ponto inicial e a quantidade de caracteres. E a fórmula é EXT texto, de extrair texto. Então, extrair texto, EXT texto. O primeiro parâmetro é o texto completo da onde a gente vai extrair esse pedaço, que é o nome completo. Está aqui, C77. Ponto e vírgula. Próximo parâmetro é o número inicial, ou seja, aonde vai começar esse nome do meio. Ele vai começar na letra E, que está depois do espaço. Então a posição dele é a posição do espaço mais 1. Então é isso que a gente vai colocar. Então o primeiro espaço é aqui, mais 1. Aí eu defini o número inicial. Agora eu quero saber a quantidade de caracteres. Ou seja, a quantidade de caracteres da palavra Eduarda. Dentro dos cálculos que a gente fez, é possível conhecer a quantidade de caracteres, porque a gente tem a posição do segundo espaço. Esse caractere que está entre o A e o S aqui, entre Eduarda e Schmidt, né? A posição dele é 14. Se a gente pegar esse número aqui e diminuir da posição do último espaço, a gente vai ter exatamente a quantidade de caracteres, né, do Eduarda, né? Vai ter quantidade de caracteres mais 1, né? Então a gente tem que pegar o 14, né, que está nessa posição, diminuir o 6, né? Então vamos lá, 14, que é esse aqui, o segundo espaço, menos a posição do primeiro espaço, menos 1. Porque se a gente pegar 14 menos 6, dá 8. Né? Ou seja, a gente vai tirar o 6 daqui e vai somar um caractere a mais. Né? Eduarda tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como a gente está pegando um caractere depois do A, né, a gente está pegando esse 14 menos o 6, vai dar 8, que é um caractere a mais do que tem Eduarda. Aí ele vai começar no E e vai ir até o espaço depois do A. Visualmente não vai fazer diferença, né? Se a gente tirar esse 1 daqui não vai fazer diferença, mas a quantidade de caracteres vai ficar alterada, e se a gente quiser fazer depois alguma outra operação, não vai conseguir. Então o ideal é pegar exatamente a quantidade de caracteres dele. Por isso é que a gente faz essa operação do menos 1 para corrigir, né? Se a gente colocar aqui igual a num caractere desse Eduarda,
agora como está, a gente vai encontrar 7, que está o correto. Se a gente tirar aquele 1 dali do final, ele ainda vai aparecer o Eduarda de forma correta, mas só que vai ter um espaço sobrando no final ali. E aí a gente vai ver que o número de caracteres aumentou para 8. Então, para corrigir isso aí, a gente coloca menos 1 ali, para ficar correto a quantidade de caracteres que a gente quer pegar. Certo? A gente coloca a última parte aí no próximo vídeo. Até lá.